Cristiane. Tá joia, meu bem? Bom dia, professor. Bom dia, Cristiane. Tudo Como é que tá? Saiu da cama hoje? tive que cair, né? Tá bom, você tem que sair, tá bom. Na última aula nossa foi prova. Antes da prova, eu não cheguei da simetria não, né, Cristiane? Não. Abri aqui então, gente. Tá certo. Ô, professor, a senhora não pode fazer uma correção da prova, não? Só pra matar a curiosidade da gente? Ô, Cassiano, eu até posso, mas eu prorroguei para hoje porque teve um aluno que faz estudos independentes e na hora que ele foi enviar uma questão, ele enviou a prova inteira. Aí eu tive que cancelar a tentativa dele. Aí eu prorroguei o prazo, que ele errou na hora de enviar, entendeu? Senão eu até fazia a correção, mas eu não posso por causa desse aluno. Tem dois alunos que fazem estudos dependentes da enfermagem que estão com esse problema. Porque vocês estão querendo lá comer o frango mesmo, né? Hã? Estão querendo comer o frango, né? Estamos, professor. Ai, vocês é muito doido, gente. Eu ri demais. Não. Mas pior que é errado é apontar. É Ia quem? ser mais fácil, que eu não ia ter que dividir nada. Acabou. Errado a menina não tá. Acabou os frangos pra lá. Só um pouquinho, eu tô procurando material que a gente vai entrar hoje, é simetria. A simetria eu não dei pra vocês ainda não, né? Oi? Curtose e assimetria eu não passei ainda não, né? Não, a gente parou em coeficiente de variação. Não, Meu computador tá pensando. Você avisou os meninos lá, Cacá? Avisei. Só que pode esperar sentada eles entrar. Não. Por isso que eu tô sentada, gente. Peraí. Peraí, Cristiane. Vamos lá, Morena, então. Colocar meu chazinho ali pra fazer, né? Que nessa quarentena a única coisa que a gente fez foi engordar. Agora, na tentativa de emagrecer, a gente toma chá. Minhas calças não sentiram saudade, não, professor. Nenhuma apertou. Graças a Deus. Não é que é? Minhas calças sentiu saudade, não. Nenhuma delas me apertou. Não. Não. Essa é boa. Graças a Deus, não. Então. Nem pode. Nem pode, né? A minha dá umas apertadinhas boa, tá? A gente vai começar a trabalhar hoje. Professor, a senhora trabalha... Oi? Pode falar. Não vou falar. Não, eu ia perguntar. A senhora trabalha com farmácia em Uval? Em Guidoval. Tô de uniforme já, Trabalho em Guidoval. Hoje até às 8 da noite, se Deus quiser. Vamos lá, então. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho sobre assimetria e curtose.
Quando a gente fala em assimetria curtosa, a gente está falando de comportamento de curva em relação à média, mediana e moda. E quando a gente fala em curtosa, a gente está falando que falou muito no início da pandemia, né? Sobre achatamento de curva. Então, a gente tem uma curva mais plana, se tem uma curva com pico, ou se tem uma curva com distribuição normal. Então, as medidas de assimetria curtose, hoje a gente vai ver assimetria, na próxima aula a gente vai ver curtose, é o que resta para a gente completar a nossa parte de estatística descritiva. Na estatística descritiva, a gente estuda medidas de posição, média, moda e mediana, e as medidas de dispersão, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. E a gente vai começar a ver como que funciona essa curva, qual é o comportamento dessa curva em relação às minhas distribuições de frequências. Porque quando eu tenho um histograma, aquele gráfico que a gente estudou lá no início, o que acontece? Tem um gráfico, né? Então ele vem assim. Então, se eu for traçar uma curva aqui em relação a esse gráfico, ó, ele faz isso, ó. Nesse caso. Eu posso ter um gráfico, um histograma, ele vai ter tipo assim, esse comportamento. Ou eu posso ter um gráfico que ele vai ter esse comportamento. Então, esse valor que é encontrado com maior frequência, a minha maior frequência não é a moda. O valor encontrado com maior frequência, então, o valor de modal que vai determinar, né, o pico dessa curva. Como que vai ser essa distribuição? Então, nisso a gente estuda aqui as minhas medidas de assimetria. Então, tem aqui uma distribuição simétrica. O que é uma distribuição simétrica? Valores de média, mediana e moda ocupam os mesmos valores. Nas aulas eu falava o seguinte, gente, nem sempre média, mediana e moda vão dar o mesmo valor. Média, mediana e moda pode dar valores distintos. Quando que média, mediana e moda darão o mesmo valor? Quando a gente tiver uma distribuição simétrica. Uma distribuição simétrica, então, os valores onde média, mediana e moda possuem o mesmo valor. Depois eu tenho uma distribuição assimétrica negativa. Então, esse valor aqui é o valor da minha moda. Tem uma assimétrica positiva. Esse pico aqui é o valor da minha moda. Então, como que a gente vai confirmar estatisticamente se tem uma distribuição simétrica, se tem uma distribuição assimétrica negativa ou se tem uma assimétrica positiva? São através dos meus coeficientes de Pearson. Opa, volta. Então, aqui no primeiro caso, nossa, gente, tem que mais demais. Vida própria, já viu lá? Falta de filho, não vai deixando para mamãe, neném. Então, no primeiro caso aqui, a gente tem o comportamento da curva. Eu tenho uma curva ou distribuição de frequências simétricas, em que média, mediana e moda são iguais. Então, eu tenho uma simetria. Quando a gente fala em simetria, o rosto é simétrico. O que é um rosto simétrico? O lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, as mesmas distribuições ocorrem de formas iguais dos dois lados da minha distribuição. Então, eu possuo uma distribuição simétrica. Valores de média, mediana e moda são iguais. Compreendendo, Cassiane? Cassiane? Tranquilinho. Oi? Eu estou aqui. Não, tá conseguindo. Eu estou aqui. Peraí, professora. Deixa eu só anotar isso.
Se não anotar, não vai para frente. A senhora pode voltar no gráfico simétrico, por favor? Claro. Pode ir, professora. Obrigada. Nada. Então, uma distribuição simétrica. No segundo caso, eu tenho uma distribuição... Opa! Gente do céu, meu computador tá muito doidão. Tava humorado sábado cedo. É, né, dá com essas birrazinhas. Passa... Ah lá. Eu dou uma clicadinha e sai correndo, é desesperado que nem a dona. Como diz uma amiga minha, Gessiane é muito desesperada. Vira para mim e fala assim, Gessiane é muito desesperada. Vamos lá. Gessiane é muito apressada. Segundo caso, eu tenho uma curva ou distribuição de frequências assimétrica negativa. Então, a simétrica negativa, o que acontece? A cauda aqui, ó, ela está à esquerda do meu gráfico. Eu vou ter o pico no final do meu gráfico. Então, tem uma simetria negativa. Certo? Nessa situação que eu tenho valor de média, mediana e moda. Então, o valor de média é menor do que o valor da mediana, que é menor do que o valor da moda. Então, tem uma simetria negativa. O pico da minha distribuição estará no final, porque o pico, o valor de moda. O valor de moda é um valor encontrado com maior frequência, né? A maior frequência do meu gráfico. Então, vou ter o pico aqui, ó, onde está o meu valor de moda. Então, eu tenho inicialmente média,
mediana e posteriormente a minha moda. Então, a cauda está o quê? À esquerda do meu eixo. Vai copiar ou pode passar, Cacá? Acabando de copiar. Tá, joia. Tem onde que depois, Cacá? O horário hoje é de quarta, né? Uhum. De TGO. Prontinho, professor. Pronto. Show. E ao contrário, nós teremos aqui a simetria Positivo. positiva. Então, nesse caso, a cauda vai estar o quê? No lado oposto, ó. Então, o que acontece? Nesse caso, eu tenho o valor da moda, que é o pico, depois eu tenho mediana e depois eu tenho a média. Então, tem uma simetria positiva. Primeiro vem minha moda, depois vem a mediana e depois a minha média. Você consegue compreender aqui, Cassiano, por que eu falo que é menor? Quando eu tenho um gráfico, eu tenho aqui, não, 1, 2, 3, 4. Então, se a minha moda é 2, minha mediana é 3, a minha média é 4. Aqui é uma reta numérica, né? Entendendo? É infinito. Então, quanto que é o valor da minha média? 4. Quanto que é o valor da minha mediana? 3. Qual que é o valor da minha moda? 2. Então, por isso que o valor da moda é menor do que o valor da mediana, que por sua vez é menor do que o valor da média. Então, nesse caso, eu tenho uma assimetria positiva. A minha cauda está à direita do meu gráfico. Então, a gente tem que entender que isso aqui é uma reta numérica, senão a gente acha assim, olha, não, mas a moda é maior. Não, aqui é uma reta numérica. Começa de zero e tende a infinito. Então, quanto mais à direita ele estiver, maior o meu número. Certo? Certinho. Posso apagar? Posso ir ou estou copiando? Acabando de fazer o gráfico. Um segundo. Não, tranquilo. Joyce, bom dia, tudo bem? Tudo você. Acordou bem? Acordei. Acordou, filho? Ô, Joyce, a gente começou a trabalhar com a parte de assimetria, que a gente estuda o comportamento de uma curva. Então, não ensinei nenhum cálculo ainda. O cálculo deixei para começar agora às 8 horas. Se fosse algum aluno que fosse entrar às 8, ele vai pegar a explicação completa. Eu precisei começar mais cedo, como eu estou de plantão hoje, então eu tenho que ir mais cedinho para dar aval. Mas para vocês não saírem no prejuízo, já vou deixar prontinho aqui. Ops. Volta. Não tem jeito não, tá? Tá de mal da senhora. Tá de mal da senhora. Não, ele passa sozinho, não tem uma explicação científica para isso, não. Ai, não para também, não. Por enquanto. Hein? Então, simetria positiva. Vou apagar aqui.
Então, como que a gente calcula a simetria? Existem duas maneiras de a gente calcular. Eu tenho dois coeficientes. Eu tenho o primeiro coeficiente de Pearson e tenho o segundo coeficiente de Pearson. O que vai? Os dois vão dar resultados iguais? Não, os dois darão resultados diferentes, porém com a mesma interpretação. Então, no primeiro coeficiente de Pearson, o que a gente leva em consideração? Eu levo em consideração a média, eu levo em consideração a moda. Eu vou dividir pelo meu desvio padrão. Então, esse sinal aqui é o sinal de desvio padrão. Média menos a moda dividido pelo desvio. Eu consigo ter três resultados. Um resultado positivo, um resultado negativo e um igual a zero. Então, o que acontece? Se o meu resultado for igual a zero, eu tenho que a minha distribuição é simétrica. O que é uma distribuição simétrica mesmo? Média é igual a mediana, que é igual a moda. Se eu tenho uma... Volta aí rapidinho. O que é o símbolo? Isso aqui? O que é o símbolo de baixo Esse, amor. da primeira fórmula? Então, quando eu passo a caneta aqui, vocês veem que eu estou mostrando, por exemplo? Vocês viram o cursor da caneta aqui? Ah, não. Não? Não. A pontinha dela? Não? Não tô vendo. Não. Esse. Eu toda Só hora... quando a senhora desenha. Esse Esse aí, daí mesmo. desvio padrão? padrão. É. Ó, gente, toda hora eu passava a canetinha sem achar que o cursor estava vendo o que eu estava mostrando. Não vê meu cursor? Agora tá. Agora sim. E assim, não? Não. Então, eu tenho aqui, se meu resultado for igual a zero, nulo, eu tenho uma distribuição simétrica. Tem uma distribuição simétrica. Média é igual a mediana, que é igual a moda. Então, tem uma distribuição simétrica, né? Bonitinha assim, ó. Bem retinho isso aqui, tá? Se meu AS é maior do que zero, eu tenho o quê? Que a moda... Opa, tá certo. A moda é menor do que a mediana, que por sua vez é menor do que a média. Então, eu tenho a cauda à direita do meu gráfico. Confere? Se meu AE for menor do que zero, eu tenho o contrário. A minha média é menor do que a minha mediana, que é menor que a minha moda. Eu tenho o quê? A cauda à esquerda. Opa, que eu fui para danar. À esquerda do meu gráfico. Nossa, ficou bonito, tá? Então, são três resultados que a gente pode ter. Um igual a zero, um maior do que zero e um menor do que zero. Certo? Certo. Posso apagar? Ou estão copiando? Acabando de copiar. Tá, deixa eu pegar um chazinho ali, peraí. Enquanto isso.
prontinho. Pronto. A Joyce está copiando? Posso ir, Joyce? Pode ir. Eu vou limpar aqui. E vamos ver como que funciona na prática, né? Então, aqui eu já tenho os valores, né? Só para a gente ver como que funciona. Então, eu tenho o seguinte. Pede para calcular aqui. Ver os valores. Já aqui já tá mamão com açúcar, né? Já mastigou. Já falta engolir. Já tá no esôfago, né? Só jogar o bolo alimentar para o estômago. Então, tem uma distribuição de frequência. Foram encontrados os seguintes valores. Médio, 45,23. Moda, 42,51. Mediana, 43,48. Indivíduo, 21,30. Pediu para classificar tipo de assimetria e calcular o coeficiente. Então, se a gente for fazer pelo primeiro coeficiente de Pearson, o que eu tenho? Que a assimetria é igual média menos a moda dividido pelo desvio padrão. Então, quem que é a minha média? 45,23 menos a minha moda, 42,51, dividido pelo desvio, que é 21,30. Então, deu 45,23 menos 42,51 dividido por 21,30. Deu um AS. Quando a gente fala AS, a gente fala de ácido acetilsalicílico, anticoagulante, antiplaquetário. Nossa, fui longe. Agora fui lá na O quê? Fui lá na farmacologia agora. É, professora. Nem minhas insulinas têm uns nomes esquisitos assim. Então, meu AS deu igual a 12. Meu AS é igual a 0, maior do que 0, menor do que 0. Maior que zero. Meu AS é maior do que 0. Então, classifique o tipo de assimetria. Qual a assimetria que nós temos? Positiva. Positiva. Uma assimetria positiva. Calcule o coeficiente de assimetria. 0,12. Se pedisse letra C, esboce o comportamento da curva. Então, eu teria simetria positiva, a cauda está à direita do gráfico. Olha isso, ficou bonito demais da conta. Lindeza. Ô, Juliana, você quer ajuda?
Professora, se a senhora escutar, grita meu vizinho, tá bom? Porque ele grita. Tem 2 anos e... acho que 8, 9 meses. Fica gritando, ô mamãe, o dia inteiro. Mentira, né? Se Já escutar fala algum com grito 9 aí. meses. Hã? Ele já fala com 8 Não, meses. 2 anos e 9 meses. Ah, eu falei assim, esse menino tem que ser estudado para nada. 2 anos e 9 meses. Professora, pior que tem. Pensa no menino inteligente. Ele toca violão, Ah, mentira. canta essas músicas antigas, tudo, sabe contar sozinho, sabe falar o alfabeto inteiro sozinho. Que bonitinha, gente. O que mais? Só que esse menino precisa ser estudado, professor. Precisa Ele de cantam as músicas aqui e a gente fica meio até arrepiado. Hã? Sério. Ele é muito pra frente pra idade dele. Ele é. Professor, o alfabeto inteiro, sozinho, ele fala, sem tropeçar em letra nenhuma. Tá Se menor a gente que nós. perguntar a ele, vamos supor, a letra A é de quê? Ele sabe, Ah, que bonitinho. direitinho. Tem que Tudo. incentivar, né? É muito bonitinho. Vai achando que eu não conservo. Eu vivo num monte de meio de professora. Ele? Porque a mãe dele A é mãe, professora. a mãe dele é professora. O pai dele é muito inteligente. Aí os vizinhos dele, que é minha mãe é professora. Os outros vizinhos são professores. Aí, querendo ou não, ele aprende. Não tem jeito de não aprender, né? Sei não. Ah, só Deus, esses meninos hoje botou uma benção. Amém. Acabou E aqui, é a Cacau? coisa mais linda. Ele é bonitinho? Cadê? Vamos fazer o segundo aqui agora. Aqui a gente tem o segundo coeficiente de Pearson. Veja bem, o primeiro coeficiente de Pearson tinha média e moda. Nesse aqui eu tenho média e mediana. Gessiane, por que eu uso a mediana? Por quê? Tanto os dois, tanto o primeiro como o segundo coeficiente, vai dar a mesma interpretação. Se é simétrica, se é positiva, se é negativa. Vão dar resultados diferentes. Certo? Um deu 0,12, outro vai dar 0,25. O importante é dar a mesma interpretação. Igual a zero, maior do que zero, menor do que zero. Mas por que eu vou preferir trabalhar com o primeiro ou com o segundo coeficiente? A gente pode trabalhar tanto com o primeiro quanto com o segundo. Eu vou dar prioridade ao segundo coeficiente. Que situação? Quando a minha amostra for amodal ou quando a minha amostra for bimodal ou trimodal. Por quê? Se eu não tiver moda, se a minha moda tiver mais de um valor, como que eu vou saber que valor da moda eu vou colocar lá? Porque no pé de média menos a moda, se eu não tenho valor de moda, se tem 2 ou 3 valores, não tem como eu colocar. Aí eu vou dar preferência por quem? Pelo segundo coeficiente de Pearson. Por quê? Ele não leva em consideração a moda, ele leva em consideração a mediana. Nisso não vai atrapalhar os meus cálculos, com a mesma interpretação. AS igual a zero, AS maior do que zero e AS menor do que zero. Certo? Só terminar. Ai, gente, o tal do chá é ruim, tá? Credo. Chá de quê? Desinchar. A gente come, enche a boca de comida, depois toma chá. A
Aí chega de noite, toma cerveja com hambúrguer. Vai resolver. Ah, vai. Sem base. Pronto. Então, aqui eu lhe dou um exemplo também, os valores já estão prontos, né? Só para a gente ver. Então, em uma distribuição de frequências, foram encontrados os seguintes registros. Média 15,23, moda 12,39, mediana 13,48 e desvio de 7,30. Então, classifique e calcule o coeficiente. Então, se a gente for fazer pelo segundo coeficiente Pearson, pelo segundo coeficiente, a gente tem aqui 3, média menos mediana, dividido pelo desvio. Então, meu AS será o quê? 3, quem que é minha média? 15,23, menos a minha mediana, 13,48, dividido pelo desvio padrão, 7,30. Então, terei 15,23 menos 13,48 dividido por 7,30. Então, AS de 0,239. Meu AS é o quê? Maior do que zero, igual a zero, menor do que zero. Hein? Maior. Maior do que zero. Então, eu tenho, classifica a sua simetria. Simetria positiva. Calcula o coeficiente, 0,23. Vou fazer aqui pelo primeiro coeficiente, que a gente vai ter a mesma interpretação com resultados diferentes. Então, no primeiro coeficiente, fala o seguinte. Média. Eu tenho que fazer pelos dois? Não, é um ou outro. Então, qual que é a média? 15,23 menos a moda, 12,89, dividido pelo desvio, 7,30. Então, dará 15,23 menos 12,39, dividido por 7,30. 0,32. Olha, o resultado é diferente, mas eu não quero saber o resultado. Eu quero saber a interpretação. Ele deu o quê? AS maior do que zero. Assimetria positiva. É isso que me importa. Eu classificar essa simetria minha. Não tem como eles usar os mesmos valores, porque um trabalha com média, um trabalha com moda e o outro trabalha com mediana. Entendido. Entendeu?
Espera só um pouquinho. Oi. Espera só um pouquinho, rapidinho. Não? Meninas, desculpa que era lá da farmácia. Atendi aqui só para não dar problema. Essa nossa aula já deu 40 Tudo bem. minutos. Eu vou encerrar ela e vou abrir a outra, tá? A gente começou 7h40, 7h20. A gente encerra aqui e já abre a outra. Já para o segundo link, tá? Beleza.